Idols de K-pop vivendo romances secretos não é mais novidade pra ninguém. Infelizmente, como eles são celebridades, muitas vezes eles são forçados a expor os seus próprios relacionamentos. E às vezes até precisam ir além e pedir desculpas para os seus fãs simplesmente por namorar. Mesmo em 2024, anos e anos depois, com o K-pop acostumado com relacionamento de celebridades, isso ainda não mudou. Mas antes, não esquece de se inscrever no canal para você receber os próximos vídeos, além de deixar um like e um comentário aí embaixo. E agora, pro vídeo. O primeiro casal revelado pela mídia coreana em 2024 é formado pela Karina do aespa e o ator em ascensão Lee Jae-wook. Como não deve ser surpresa pra ninguém, o primeiro veículo de notícia a falar sobre o casal foi a Dispatch, muito conhecida por iniciar quase todas as fofocas sobre relacionamento de famosos lá na Coreia do Sul. Segundo a Dispatch, esse é um relacionamento muito recente. Os dois ficaram bem próximos em janeiro, depois de um desfile de modas em Milão, e só continuaram a conversar e a se encontrar em Seul. De início, como é normal, as agências de ambos os artistas preferiram manter a cautela, mas poucas horas após a notícia, a empresa do Jae-wook confirmou o namoro. Karina é uma das idols mais aclamadas da quarta geração, tendo debutado em 2020 pelo aespa. E o Jae-wook fez a sua estreia nas telinhas coreanas em 2018 com o seu primeiro dorama. Com certeza vai ser um dos casais mais populares na Coreia do Sul daqui pra frente. Os dois começaram esse namoro no começo do ano e, infelizmente, foram obrigados a expor tão cedo. Embora essa notícia tenha pego todo mundo de surpresa, muitos fãs apoiaram a idol internacionalmente e desejaram felicidades pro casal. Mas, como a gente bem sabe, se tratando de K-pop, namoros sempre se transformam em um drama desnecessário. E por isso, a Karina teve que se desculpar por meio de uma carta. Ela não cita o namoro nem o nome do Lee Jae-wook diretamente, mas pede desculpas por decepcionar os seus fãs. O pedido de desculpas se deve muito pelos protestos de fãs que ganharam muita força principalmente dentro da fanbase chinesa do aespa, que se reuniram para mandar um caminhão com uma mensagem exigindo desculpas para a frente do prédio da SM, empresa do grupo. Com a situação do namoro da Karina ainda sendo muito comentada lá na Coreia do Sul, outro possível casal acabou sendo revelado pela mídia coreana. A Jihyo do Twice e o atleta olímpico de Skeleton Yoon Sung-bin supostamente estão namorando. De acordo com um relatório exclusivo do veículo de mídia Seaway, esse romance tem cerca de um ano. Os dois se conheceram por meio de conhecidos em comum e o relacionamento deles naturalmente se transformou em um romance. A mídia afirma que os dois saíam para encontros no bairro de Gunho, em Seul. Os dois moram a apenas alguns minutos de carro, portanto, os encontros aconteciam na casa de cada um. A Seaway também afirmou ter recebido informações de que Sung-bin foi visto entrando no complexo de apartamentos da Jihyo e que eles estavam agindo como qualquer outro casal com demonstrações natural de afeto um pelo outro. O insider ainda afirmou que a Jihyo e o Sung-bin adoram se exercitar. O atleta teria ajudado a idol a treinar e a partir daí o relacionamento deles se transformou em um romance. Quando foram confrontadas, as agências de ambos os artistas disseram que era difícil confirmar o namoro, já que isso era a vida particular de cada um. Uma resposta muito comum que na grande maioria das vezes é quase como uma confirmação do relacionamento. Em um dos cancelamentos mais ridículos que já aconteceram na história do K-pop, o Shin do EXO virou alvo dos próprios fãs do grupo simplesmente por anunciar que iria se casar e ser pai pela primeira vez. Tudo isso começou lá em janeiro de 2020 com o anúncio da gravidez. Embora muitos o parabenizassem, alguns fãs coreanos pegos de surpresa pela notícia supuseram a ideia da sua celebridade favorita se tornar pai. Eles fecharam massivamente mais de 15 sites de fãs em protestos naquela época. Uma fanbase conhecida como XOL Ace divulgou uma declaração exigindo que a SM Entertainment removesse o Shin do grupo. Eles alegaram que ele teria manchado a imagem do EXO e suas escolhas egoístas diminuíram a imagem do grupo. Na realidade, essa visão ruim foi predominantemente compartilhada pelas XOLs coreanas.
Por mais que internacionalmente alguns fãs tenham ficado sim chateados com o idol naquela época, muito mais pessoas estavam apoiando ele fora da Coreia. Para piorar essa vergonha que as coreanas estavam passando, o protesto que elas tinham programado para fazer em frente da SM pedindo que eles botassem um Shin pra fora falhou miseravelmente, contando com uma quantidade pífia de pessoas. Obviamente, a SM Entertainment manteve o idol no grupo e apesar de todo o descontentamento dessa pequena parte do fandom, a maioria ainda apoia o Shen. Além do caso do Shen, a SM Entertainment é uma empresa muito memorável quando se trata de namoros históricos do K-pop. Começando em 2014 com o romance do Baekhyun e da Taeyeon, que foram flagrados pela Dispatch, além do namoro de Kai e Crystal em 2016. Ambos os relacionamentos foram bastante polêmicos entre os seus fãs e não duraram muito tempo depois de serem revelados. Um dos mais impactantes, com certeza, foi entre o Kai e a Jennie do Blackpink no começo de 2019. O ex-casal se encontrava escondido durante 4 meses até serem revelados pela Dispatch. E pra tristeza dos seus fãs ao redor do mundo, durou pouco mais de um mês até o seu término ser anunciado. Pra surpresa de muita gente, o Twice passou por 2 relacionamentos que receberam muito apoio dos seus fãs. Em agosto de 2019, a Ji-Hyo e o Kang Daniel assumiram seu relacionamento depois de uma série de rumores. Relacionamento esse que foi bastante aclamado até mesmo na Coreia, já que se tratava do vencedor do Produce 101 e um dos rostos mais populares do país, com a líder de um dos grupos mais conhecidos mundialmente. Infelizmente, seu namoro chegou ao fim ao final de 2020 por conta das suas agendas lotadas, depois de 1 ano e meio. O mesmo aconteceu com a Momo e o Hichu, um dos casais mais amados que já apareceram no K-pop. Antes mesmo do anúncio do seu relacionamento, muitas pessoas já shippavam os dois muito por conta das suas interações em programas de variedade. 96 맞아보세요 이렇게. 착해. 세상에. 시작. 니꺼 귀여워. 진짜 예쁜 사람의 가오 너무 귀여워. 말해요 말 내가 너를 좋아 말 내가 너를 좋아 오하요 아니 근데 반대로 희철이가 막 진세영 선배님이랑 막 뭐뭐 막 어느 쪽 좋아하냐고 그랬더니 막 오늘 처음 취했어. 네 향기. 아니 뭐뭐 있잖아 뭐. 오늘부터다. 뭐야? 그러면 희철 오빠가 다른 학생 오면 막 좋아한다 그러면은 뭐 기분이 어땠어? 별로였지. 속상해서 울었어? 울지도 않았어. E apesar de uma certa polêmica por conta da diferença de idade entre eles, os dois se mantiveram juntos por mais de 1 ano até terminarem também por conta das suas agendas. A ex-integrante do Labum, Kim Yoo-hee, largou a vida de celebridade na Coreia do Sul para se dedicar à criação da sua família. Ela debutou em 2014, mas abandonou os palcos pouco tempo depois para viver um romance ao lado do também idol Min Hwan, baterista da banda FT Island. Tudo começou em 2017, quando ela acidentalmente publicou fotos suas ao lado do Min Hwan, começando um rumor sobre o relacionamento que foi logo confirmado pelas duas partes. Os fãs foram pegos de surpresa com o quão rápido as coisas evoluíram naquela época. No final daquele mesmo ano, a Yoo-hee anunciou a sua saída dos holofotes e no começo de 2018 o casal revelou que pretendia se casar e que estava esperando o seu primeiro filho. O que, fazendo as contas, dá a entender que ela já estava grávida mesmo nas suas últimas apresentações com o Labum, como nessa icônica apresentação, por exemplo. Dois anos depois do seu primeiro filho, a Yoo-hee anunciou a sua segunda gravidez e logo depois o casal se tornou pais de gêmeos. 아이들은 졸을 때는 정말 눈 깜짝할 때 큰다는 말이. Outro casal que também colocou a sua carreira em risco foi Hyun e Dawn, que viveram uma história muito mais turbulenta.
Quando seu relacionamento veio à tona lá em 2018, depois deles namorarem em segredo por 2 anos, os dois foram retalhados pela sua própria empresa, a Cube Entertainment. Considerada uma das piores empresas do K-pop em relação ao namoro dos seus artistas, a Cube foi publicamente contra esse romance, afastando Dawn do Pentagon, apesar do sucesso que o grupo fazia com SHINee naquela época, além de encerrar completamente as atividades do Triple H em meio às promoções de um comeback, que era uma subunit que o casal tinha ao lado do Rui, também integrante do Pentagon. Curiosamente, naquela mesma época, o romance do Rui com a Sujin, ex-integrante do D-Idol, também veio ao público por meio de fotos vazadas. Mas, segundo a Cube, o namoro teve o seu fim mesmo antes do debut da Sujin e por isso não gerou nenhum tipo de punição para os dois. Muito diferente de Hyun e Dawn, que tiveram seus contratos encerrados pela agência. Contudo, naquela época, isso até que se mostrou algo muito bom para suas carreiras e relacionamento. Os dois tiveram uma passagem pela empresa do Psy e Pination, onde ficaram até o ano passado, lançando até algumas músicas juntos. E no final do ano passado também, o casal que foi um dos mais amados da comunidade anunciou o fim do seu relacionamento. E esse foi o vídeo, muito obrigado a você que assistiu ele até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal aí embaixo para você receber todos os próximos vídeos que eu vou lançar, além de deixar um like e um comentário também para me ajudar na divulgação. É só isso e até a próxima!